Bom dia, Gigi. Bom dia, Perazzo. Sentindo falta de você, viu? Bom, tudo fica tranquilo, voltarei com tudo. Por favor, não nos abandone. Que história é essa? Não, você sabe que... Bom, desculpa, passou. Não, esperamos você na próxima. Não vou explicar o inexplicável. Sim, tudo bem. Esperamos você na próxima. A imagem está boa aí? Está maravilhoso. Tem uma luz ali atrás, eu não consigo verificar aqui. Na verdade, eu queria que fosse o contrário. Eu queria tampar aquela luz lá de trás. Tudo bem em casa? Do joinha. A Gigi está aí também. Que ótimo. Todo mundo. Convidada também. Ótimo. Tive a honra de ser convidada. Poxa, que coisa boa. O Paulo César está aí também. Bom dia, Paulo. Bom dia. Bom dia. Raso. Que bom. Francisco. Alberto está fazendo chamada. Rodrigo. Chamada. Dona Sueli. Presente. Saudade da escola, Gigi. Estou vendo. Se você está com saudade, você imagina as mães. Bom, aqui é assim, a gente, como é a sala a continuação da sala da nossa casa, a gente recebe todos com essa fraternidade, com essa tranquilidade de estarmos entre irmãos. Paulo. Bom dia, Rodrigo. Prazer em vê-lo e tê-lo entre nós. Bom dia, bom dia. Prazer estar aqui com vocês também. Muito obrigado. Yeah. Nós estamos aqui com um grupo bem diverso, né, de norte a sul, com o pessoal também do Rio Grande do Sul, nosso amigo Carrão, muito bem-vindo, de Brasília. Assim, vamos dando sequência, vamos iniciar esse nosso encontro em respeito aos que foram pontuais, né? Que muitas vezes os que foram pontuais acabam sendo penalizados. Então, muito bom dia. Hoje, dia 15 de abril de 2021. Muito obrigada pela participação, assistência de todos vocês. E esse evento está sendo patrocinado pela Promaflex. E é um evento que também a DCE tem apoio de algumas empresas, que são CIEE, o Grupo Azamar, CESUL, Capitalismo Consciente, CODEME, o Supermercado Irota e o Centro Educacional Crescer. Bom, eu gostaria de iniciar esse encontro com uma apresentação para vocês, porque algumas pessoas daqui não conhecem não conhecem a DCE. Então, gostaria de apresentar para vocês um vídeo da nossa associação. Vamos aqui, porque sempre na hora da apresentação está tudo pronto, mas pero não mucho. Um momentinho, por favor. Aqui. Coordenar todos esses. Vamos ver se.
Você foi, meu filho. Vamos achá-lo aqui. Um momentinho só, por favor. Enquanto isso, o pessoal vai entrando. Isto. Bom dia, François. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Como está? Desculpe a demora, mas nem sempre, quando a gente quer que as coisas funcionem, elas funcionam. Apesar de todos os testes que a gente faz previamente, na hora H, o Rodrigo está rindo, né, Rodrigo? Você passa por essa situação também, não? Sempre na hora de participar. Você deixa tudo no ponto. A hora que você vai botar o negócio não aparece. Então, fica um pouco mais complicado. É a lei de Murphy. É a lei da tecnologia. Essa, sim, é. E aí, se a gente não conseguir, eu passo ele daqui mais um pouco. A gente inverte aqui a apresentação e eu passo ele daqui mais um pouquinho. Qualquer coisa, fecha com ela depois. E agora a gente consegue que ele entre aqui na nossa tela. Vamos lá. Também é um mix, Agora, tenho quase toda certeza que agora vai. Vamos ver. Pelo menos a publicidade foi. Já está aqui. Então, sei. É engraçado que eles três. No final, as coisas acabam funcionando, né?
Nós vamos iniciar esse evento pedindo que o Padre Valdeir... Bom, primeiro pedir a todos vocês que, enquanto não estiverem fazendo uso da palavra, que deixem seus microfones fechados. E pedir ao Padre Valdeir, que é o nosso conselheiro espiritual, nos dê uma bênção ou uma inspiração para este momento. Por favor, Padre Valdeir. Bom dia a todos. Gostaria de começar esse momento de reflexão, até baseado no Evangelho de hoje, quando Jesus diz: aquele que vem do alto está acima de todos, o que é da terra pertence à terra, né? E o que é do alto pertence ao alto. Só que nós sabemos que o homem é constituído de corpo e alma, né? Enquanto a gente não faz as duas coisas caminharem juntas, né? Ou seja, a gente vai ter sempre dificuldades na nossa vida. Tem gente que até hoje ainda usa a roupa do batismo, né? Porque cresceu fisicamente, mas não cresceu espiritualmente. Então, acho que é importante na vida da gente a gente ter um equilíbrio, né? E nós sabemos que para crescer realmente espiritualmente, a gente precisa crescer a partir de princípios, né? De princípios éticos, princípios morais, e que, evidentemente, a religião ela nos ajuda nesses valores, né? Então, eu vou fazer a oração do dirigente cristão de empresa, né? E já passo para... Senhor onipotente, Pai bondoso, que criastes todas as coisas temporais para servir e deleitar o homem no caminho para o seu destino final, e que nos chamastes a colaborar contigo na tua criação e na tua providência, ao marcar-nos com a vocação de dirigente cristão de empresa. Infunde-nos um fiel espírito de justiça e um ardente desejo de caridade, a fim de que, no nosso esforço para descobrir, para transformar e para distribuir os bens materiais, busquemos sempre a promoção integral dos nossos irmãos, os homens. E para que, servindo-os a eles, por ti e em ti, com nossas atividades, ascendamos todos juntos pela escala dos bens materiais até a posse dos eternos bens. É o que te pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito obrigada, Padre Valdeir, e sejam todos muito bem-vindos a esse encontro que tem como tema Responsabilidade Social Cristã. Este encontro foi preparado pela diretoria da DCE, que é composta por Adalberto Lolato, Alberto Perazzo, Gabriel Gesenski, Luiz Antônio Pinho, Guilherme Cavalieri, Marcos Velletri, Francisco Bastos, Sérgio Cavalieri, Carlos Laurito, Genésio Vivanco e Padre Valdeir. E, recentemente, por Gisele Brandi. Mas a inspiração veio do Genésio. A responsabilidade social cristã, tema de hoje, tem sua inspiração no ensinamento social da Igreja. Esta é a fonte onde líderes bebem para atuar de forma a dar oportunidade ao pleno desenvolvimento da pessoa. As empresas desses líderes são empresas com valores e de valor. São empresas altamente produtivas, plenamente humanas e socialmente responsáveis. Para entender como são essas empresas, eu peço ao Guilherme, como esses líderes, né, que atuam nessas empresas podem se fortalecer, eu peço ao Guilherme que apresente o programa Empresa com Valores. Por favor, Guilherme. Obrigado, Gigi. Bom dia a todos. Prazer muito grande estar com vocês aqui logo cedinho e poder compartilhar o que nós temos vivido ao longo de alguns anos em relação a esse programa Empresa com Valores. Antes de falar um pouco mais em detalhes sobre a Empresa com Valores, né, sobre esse programa, eu acho que é importante a gente entender por que esse programa surge. E, na verdade, esse programa surge, de uma certa forma, com o mesmo objetivo e pelas mesmas razões com que surgiu a Uniapac e a DCE aqui no Brasil, né?
porque ficou claro para os empresários, de um modo geral, que os modelos de produção e os modelos de organização e produção de riqueza estão esgotados, da maneira que ocorrem hoje e vem ocorrendo ao longo dos anos. E por que esses modelos estão esgotados? Porque eles são concentradores de riqueza. Simultaneamente, o Estado não consegue, né, o governo, o Estado, não consegue mudar esse modelo perverso, né, que, lamentavelmente, exclui muitas pessoas. Então, diante disso, os empresários começaram a perceber e entender cada vez mais o papel social que as empresas têm. E, com isso, assumiram o papel de construir um futuro melhor. O empresariado, de uma maneira geral, nós todos começamos a perceber que é possível fazer a coisa certa sem transgressões. E começaram a aparecer exemplos, né, exemplos cada vez mais presentes de empresas que promovem o ser humano, que criam bons ambientes de trabalho e com isso, né, a consequência disso são resultados superiores. As empresas que dedicam a construir um ambiente de trabalho valorizando o ser humano, historicamente, de fato, têm conseguido resultados superiores e sustentáveis. Com isso surge, com esse propósito, com essa razão, surge o programa Empresa com Valores, que foi concebido pela ADCE com apoio da CNBB. E, na verdade, o que é o programa, então? Dito isso, né, o que é, de fato, o programa Empresa com Valores? É um grupo de estudo e aperfeiçoamento, né, que basicamente objetiva melhorar a gestão das empresas, colocando o ser humano no centro de todas as decisões e baseado no ensinamento social cristão. O programa busca estimular e ampliar a responsabilidade social e ambiental. Quando a gente fala de governança, né, a maneira como as empresas se organizam, responsabilidade social e ambiental, isso nos remete a conceitos absolutamente contemporâneos, né? A gente está falando exatamente aqui do conceito que tem se falado cada vez mais nos ambientes empresariais do ESG, né? Que são siglas em inglês de ambiente, environment, social e governance, que é exatamente o conceito que está por trás dos princípios que a gente tem na DCE e do que preconiza o programa Empresa com Valores. O que é importante do programa Empresa com Valores é que ele busca trazer os conceitos práticos, né? Não desprezando a teoria. O que nós buscamos nos grupos de estudo, é exatamente trazer e ampliar o conhecimento de forma prática. Nesse sentido, os participantes compartilham suas experiências, os seus dilemas e encontram os caminhos do bem comum. E, sem dúvida, se baseando na ética, na solidariedade e na justiça. Então, com esse programa, o que se busca, de fato, é contaminar positivamente toda a sociedade, criando riqueza econômica de forma sustentável e distribuindo com justiça, ampliando oportunidades, reduzindo a desigualdade e a pobreza. Como é que funciona o programa Empresa com Valores? Na verdade, são grupos autodirecionados, né? Existe um programa base, né, uma linha mestra, mas os grupos, de certa forma, se organizam de uma maneira, seguindo esse direcionamento, né, essa metodologia que está criada, os grupos se organizam de uma maneira bastante independentes. Normalmente, recomenda-se um grupo de 6 a 10 participantes, e há uma recomendação muito importante de ter um coordenador, né? O coordenador tem, na verdade, o papel de facilitar as reuniões, né, de garantir a participação de todos e de fato, dar ritmo à reunião, né, fazer com que ela siga de uma maneira que as pessoas se sintam motivadas a participar e emitir suas opiniões. Cria-se um vínculo de confiança bom entre as pessoas, para que as pessoas tenham a liberdade de compartilhar, né, como eu comentei há pouco, os dilemas que enfrentam no seu dia a dia. Cada encontro há um tema, né? Então, um programa, como eu comentei, há temas já preparados, previamente preparados. O Lúcio está aqui presente, é um dos responsáveis por organizar todo o conteúdo, né, que se compartilha nos programas.
e esses roteiros são enviados previamente aos participantes, né? E a recomendação é que haja uma preparação prévia, as pessoas possam ler e venham, de fato, já preparados para essa discussão durante as reuniões. Eles são baseados, né, o material que é preparado, são baseados em publicações como essa, né? Tem aqui rentabilidade dos valores, preparado pela Uniapac, a vocação do líder empresarial, uma reflexão, do Cardeal Tucson. São materiais de um conteúdo extraordinário e reflexões que, de fato, fazem uma excelente combinação do princípio social da igreja, o princípio social cristão, à realidade das empresas. Tendo como linha central e muito preconizada e difundida durante as reuniões o princípio da subsidiariedade, que é exatamente ajudar muito mais do que simplesmente tomar a mão da pessoa e fazer por ela, né? Causar independência da pessoa, fazer com que ela tenha a possibilidade de aprender, se tornar independente e construir a sua vida. Isso é que nós procuramos no dia a dia trazer exemplos da gestão das empresas que visem exatamente a promoção do ser humano, né, o empoderamento das pessoas e a conquista da independência e da dignidade. Os encontros normalmente ocorrem a cada 15 dias, mas isso depende um pouco de cada grupo, mas o que nós temos visto aí como uma boa frequência de encontros quinzenais, e normalmente de 1h30, né, que é um tempo suficiente para que a gente possa fazer uma boa partilha e uma boa discussão. As apostilas que nós recebemos normalmente, né, tem mais ou menos essa característica, eu imprimi algumas, não há necessidade de imprimir. Elas normalmente têm sempre uma leitura do Evangelho, né? Normalmente tem algum caso que tem uma correlação bastante prática daquela leitura do Evangelho. Há perguntas que estimulam o debate e a reflexão. E normalmente há um registro, né, um sumário depois que se procura deixar registrado ao final de cada encontro. Os encontros, o material normalmente é redigido numa plataforma que foi especialmente criada para isso, exatamente para enriquecer e fazer com que a cada novos capítulos que são lançados haja um aperfeiçoamento do programa. Então, em linhas gerais, esse é o programa Empresa com Valores, tem funcionado já há alguns anos em vários estados do Brasil, e o convite que eu faço aqui é que você entre no site da DCE, lá tem mais detalhamento do que é o programa, e se engaje, converse com o presidente da DCE aí na sua região, converse conosco para que você possa organizar, porque vale muito a pena a gente poder compartilhar com outros líderes, empresários, o que a gente tem visto no dia a dia, as boas soluções que nós temos encontrado. Então, isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Volto a palavra aí para a Gigi. Se houver alguma dúvida, a gente pode esclarecer agora, mas a gente vai falar um pouco mais também não só sobre o programa, mas talvez casos mais concretos, né, sobre a própria Empresa com Valores. Obrigado, viu, Gigi? Obrigada, Guilherme. Obrigada pela sua participação e pela sua explanação. Esse programa é um programa da Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa, que é filiada à Uniapac Internacional. A Uniapac tem 45 mil associados, é uma rede internacional. Então, ao fazer parte da ADCE, você estará conectado com mais 45 mil pessoas que têm os mesmos princípios e valores que se busca hoje em dia para que a gente possa realmente fazer com que seja um mundo melhor, né, para todos. Eu gostaria, dando sequência, de convidar para o primeiro painel que o Sérgio Cavalieri, que é presidente da DCE Brasil, e vai falar sobre responsabilidade social empresária. Sérgio, muito bom dia. Por favor, assuma aí a cadeira do palestrante. Bom dia a todos. Obrigado, Gigi, pelo convite, Genésio aqui pela organização, toda a equipe da DCE São Paulo. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã e espero continuar nessa boa sequência que o Guilherme já começou, levando um pouco para a prática, né, isso que o Guilherme me apresentou no programa Empresa com Valores. E, bem, o que é, então, no nosso tema, responsabilidade social cristã?
o que para nós, empresários cristãos, e que estamos aqui reunidos na DCE e que procuramos difundir os valores cristãos, né? O que é para nós a responsabilidade social cristã? Ela, para nós, é colocar a pessoa no centro dos nossos negócios, né? Nós somos aqui empresários, cuidamos de negócios, empreendedores de diversos portes, tamanhos, né? Mas tem a parte de produção, marketing, organização toda da empresa, tecnologia, fábrica, relação com o fornecedor, com o cliente, com o governo, com a sociedade. Em todas essas relações, nós, sendo cristãos, temos que lembrar que existem pessoas. Então, a nossa primeira visão, a nossa primeira preocupação deve ser com as pessoas. E aí, lógico, é natural que vem sempre pergunta, né? Mas e o lucro da empresa? Né? Normalmente, o que a gente visa como empresário, como empreendedor, é o lucro. Então, a resposta é sim, o lucro é fundamental, toda empresa tem que ter lucro, né? Mas é uma consequência de uma operação bem feita, e para nós, uma operação bem feita é aquela que coloca sempre a pessoa em primeiro lugar. Então, nós estamos falando da dignidade do ser humano, que muitas vezes é esquecida, como o Guilherme falou, pelo governo, por razões diversas, né? Nós temos uma quantidade, ao mesmo tempo, uma evolução fantástica de tecnologia, de crescimento mundial, mas muitas pessoas sendo deixadas para trás e não acompanhando essa mesma evolução. Então, estamos falando aqui de levar algumas palavras, né, que não são muito usuais no meio empresarial, como o amor. Se nós estamos falando de pessoas e dignidade, nós estamos falando de amor, solidariedade, de respeito, verdade, justiça, ética, oportunidades. E para caracterizar assim, de uma forma bem prática, né, nós costumamos falar que nós temos que seguir três Bs, né, letra B do alfabeto, né, que é produzir um bom produto, um bom trabalho e uma boa riqueza. Então, o que é um bom produto? Um bom produto tem os aspectos de qualidade, mas ele precisa ser útil também para a sociedade. O bom trabalho é aquele que tem um salário adequado, um salário justo, uma remuneração, condições de trabalho adequadas. E a boa riqueza? A boa riqueza é aquela que é feita de forma sustentável, no aspecto do meio ambiente, no aspecto financeiro, e distribuída também de forma justa. Então, aqui, na realidade, nós estamos, muitas vezes, diante de um paradigma, né, que a gente sai da questão do lucro, né, desse foco excessivo no lucro, nas finanças, para o propósito da empresa com lucro. Então, o nosso propósito é promover o ser humano, promover a sociedade, promover as pessoas e gerar lucro ao mesmo tempo, né? Aí tem a conjunção e no meio dessa palavrinha. E só reforçando aqui que o lucro é ótimo, nós temos que querer o lucro, temos que ter essa boa ambição, mas aquele lucro chamado lucro admirável. Quando as pessoas olham assim e falam para a empresa, puxa, essa empresa trabalha tão bem, cuida tão bem das pessoas e ainda teve um lucro fantástico, um lucro muito bom. Então, acho que é dessa forma que a grande ambição que nós temos é termos esse reconhecimento no mercado, vamos chamar assim. E lembrar que as empresas também, dentro do princípio cristão, elas têm que atender às dores da sociedade. Dores agora é uma palavra muito em voga, né, nas startups, né, que atende às dores do mercado. As nossas empresas têm que atender às dores do mercado, ou seja, servir as pessoas, né? E aí tem mais uma outra siglazinha que eu gostaria de usar com vocês, que é o CHR, né? Quando as empresas têm esse tipo de postura no mercado, as empresas são altamente competitivas, aí vem o C, elas são plenamente humanas, vem o H, e são socialmente responsáveis, do R, né? Então, empresas competitivas, humanas e responsáveis. E nós todos, com o nosso trabalho, queremos deixar um legado e precisamos ter uma participação, não só no meio empresarial, mas também, sempre que possível, no nosso relacionamento, na sociedade, em sindicatos, associações, conversando com políticos, com pessoas que influem na política, né? Lógico que nem todos têm uma veia política, mas nós temos, sim, uma responsabilidade na questão da participação, que é levar esse tipo de ser empresário, ser empreendedor, respeitando a pessoa, para outras pessoas, e conhecendo cada vez mais, através da empresa Programa com Valores, e levando na nossa participação, no nosso meio, esses conceitos e, principalmente, os exemplos, né, que nós temos para transmitir.
Queria falar que a filantropia, né, agora principalmente com a questão da pandemia, se expandiu muito no Brasil. Isso foi muito importante para resgatar, para acudir, né, nesse momento muita gente. Mas a filantropia é um give back. A gente acumula e depois retorna para a sociedade. Então, talvez o que a DCE, que é a entidade aqui no Brasil dos empresários cristãos, a Uniapac, como a Gigi falou, que é a entidade a nível mundial, que reúne 45 mil pessoas em mais de 40 países de todo o mundo, a gente tenta inverter um pouco essa lógica e encontrar uma outra lógica. Em vez de fazer o give back, será que nós não podemos já ir distribuindo à medida que nós estamos gerando riqueza? Ter um trabalho, uma operação mais voltada para a distribuição de riqueza, lógico, sempre para a geração de lucro, mas para a distribuição de riqueza. E a gente pode pensar, por exemplo, com os colaboradores. Podemos, quem sabe, ter uma remuneração um pouco melhor, principalmente para as classes que têm salários menor. Podemos dar uma condição de trabalho um pouco melhor, cuidar mais da família, olhar a família dos funcionários e atender mais o colaborador. Nos fornecedores, é muito comum, a gente conhece isso, empresas muito grandes, costumam esmagar os seus fornecedores, vão apertando em preço, em margem, até aquela empresa quebrar e chama outro da fila. Isso é muito comum, eu já vivi isso profissionalmente. Então, quem sabe, se você tem essa posição muito predominante em cima dos seus fornecedores, poderia ter um pouco mais de cuidado, para deixar o seu fornecedor, ter realmente uma parceria, deixar o seu fornecedor ter uma margem um pouco melhor. Né? E por que nós estamos falando isso? Colaboradores, tem sempre gente por trás. Fornecedores, tem sempre pessoas por trás. Então, na medida que a nossa atuação ela fere as pessoas, nós estamos criando um problema para depois ir solucionar esse problema. Então, essa lógica de já ir fazendo uma distribuição e gerando riqueza, distribuindo essa riqueza, gerando riqueza e trazendo todas as pessoas com a gente, colaboradores, fornecedores, concorrentes. Se você tem uma empresa que pratica margens muito baixas porque tem um predomínio ou que vai esmagar o seu concorrente, isso também você está praticando uma concorrência desleal, né? Às vezes com uma questão de inconformidade de produtos ou inconformidade fiscal, a nossa responsabilidade social cristã ela inclui também o pagamento correto dos impostos, né? Esse é o básico, né? É o pagamento correto dos impostos. Podemos até não gostar dos impostos, aí temos que ir nos nossos representantes no legislativo e tentar mudar, então, esses impostos. É a questão das propinas, a gente não aceitar essas propinas, também a questão da ética, mas não só para não incentivar, né, esse movimento nessa direção. Ela também traz uma concorrência desleal quando a gente busca alguma vantagem indevida. A questão do meio ambiente, cuidar melhor do meio ambiente, por trás do meio ambiente também tem pessoas. A questão da água, a questão da fauna, da flora. Então, em suma, é a gente fazer certo, do jeito certo, e falar que dá certo. E a responsabilidade social cristã, quando praticada, a gente vê isso na prática, ela leva uma reputação melhor da empresa. Então, isso é uma relação ganha-ganha, né? Você passa a ter o reconhecimento da sociedade, da sua empresa e a preferência dos seus clientes. As pessoas querem trabalhar com você porque vem um ambiente positivo de trabalho, um ambiente onde a pessoa é acolhida, tem oportunidade, ela é respeitada, as pessoas, então, querem trabalhar mais com aquela empresa. E até nos casos assim, críticos da empresa, no momento de demissão, por exemplo, se você tem uma visão cristã, essa visão de preocupação com a pessoa, a admissão e demissão são de pessoas, são coisas do dia a dia da empresa. Isso acontece por razões diversas, por uma questão de uma crise econômica, você precisa reduzir alguma atividade, fazer alguma mudança na sua equipe, mas você tem uma forma humanizada de fazer uma demissão de pessoa, né? Então, respeitar, avisar, explicar, dar oportunidade, tentar ajudar aquela pessoa. Quando você faz isso, a pessoa ela entende, ela não vai ficar com raiva da sua empresa e você vai diminuir, talvez, até o risco de ações trabalhistas, que o Dr. Genésio conhece bastante. Uma outra palavra que o Guilherme falou aqui, que não é muito conhecida assim, no nosso dia a dia, é a subsidiariedade. É um princípio fantástico, um princípio cristão maravilhoso, que é você apoiar, suportar as pessoas para que elas independam de você. Então, você dá mais responsabilidade, mais atribuições, dá a possibilidade da pessoa, capacitar a pessoa e dar a possibilidade da pessoa realmente
tomar decisões no limite assim da capacidade, do entendimento da pessoa, realmente correr um bom risco com as pessoas, porque as pessoas têm um potencial, têm uma capacidade, toda pessoa tem um intelecto que muitas vezes fica escondido na empresa, não é plenamente aproveitado. Indo já para o final dessa minha abertura, depois nós vamos ter a oportunidade de falar um pouco mais, as pessoas, quando a gente fala, né, dos princípios cristãos, como que a gente procura agir, ninguém é perfeito, às vezes a gente comete erros, né, no nosso dia a dia, mas as pessoas costumam falar assim, puxa, eu achei muito interessante tudo isso que você apresentou, acho que é bacana, mas está me parecendo um pouco romântico, um pouco fora da realidade do dia a dia, porque tem a concorrência, tem o mercado, eu tenho que sobreviver, eu não tenho lucro tão grande assim. Mas o que eu queria falar para vocês é que esses valores e essa forma de operar, essa forma de atuar, ela não é um freio, ela é um acelerador, né? Ela vai levar a sua empresa a ter mais sucesso. Queria desestimular totalmente qualquer atalho que você eventualmente possa encontrar à sua frente. Não entre nesses atalhos. Os atalhos podem parecer até uma estrada muito bonita, né? Uma estrada bem pavimentada, bem arborizada, um caminho reto assim que você enxerga e fala, é por aqui, mas na realidade é um atalho. Não entre, porque esse atalho no final ele vai ter um precipício. Pegue a estrada mais longa, que é a estrada de operar com valores, de respeitar as pessoas, trabalhar com ética, de fazer bem feito, bons produtos, boa riqueza, bom trabalho, os 3 Bs. Trabalhar, a sua empresa vai ser altamente competitiva, socialmente humana e responsável. E falar assim, né? Nós vivemos num momento de muita incerteza, muita complexidade, né? O chamado mundo VUCA, né? Que é o volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? A sociedade, que é o nosso grande cliente, né? Nós temos que servir a sociedade, né? Também aquela mudança de paradigma de shareholder, só do acionista para o stakeholder, que são todas as partes relacionadas, e para nós, com essa visão cristã, parte relacionada é a sociedade, são as pessoas, é o ser humano. Quando a gente tem esse mundo VUCA, que é muito complexo, ambíguo, nós temos mensagens muito fortes de Cristo, né? Que fala assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, se você tem dúvida do caminho a seguir, siga o caminho de Cristo. Pense como Cristo agiria se ele estivesse aqui no meu lugar e estivesse tomando essa decisão. Acho que não existe caminho melhor que a gente possa imaginar, um conselheiro melhor que a gente possa trazer para a nossa empresa, respeitando aí o Padre Valdeir, que é o nosso conselheiro espiritual. Temos um conselheiro aqui, pelo menos vários aqui na mesa, né? Mas eu não consigo imaginar um conselheiro melhor do que Cristo. Então, coloque Cristo no conselho da sua empresa, coloque Cristo como ao seu lado, ajudando a tomar as suas decisões. E gostaria de estimular para que venham para a DCE. Eu digo que tudo que eu aprendi dos valores, do que eu sei desses conceitos, eu aprendi na minha família e na DCE. Então, a DCE é uma grande inspiração, é uma grande lição de vida e não me arrependo nem um minuto das decisões que eu tomei seguindo Cristo e seguindo os valores cristãos. E, com certeza, tenho vários arrependimentos dos momentos que eu não segui esse caminho. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Muito obrigado aí pela atenção, bom dia. Espero ter a oportunidade de a gente voltar a conversar e bater um papo sobre essa nova forma de operar, de conduzir os negócios. Obrigado. Muito obrigada, Sérgio. Realmente, o caminho da verdade, da vida, é o caminho de Cristo, é o caminho que Cristo nos propõe, né? E vamos dar sequência a este encontro, agora pelo painel, onde teremos como debatedores Alberto Perazzo e Marcos Velletri. Por favor, Perazzo e Velletri, está aberto o painel para vocês. Perazzo, primeiro os mais velhos, né, Perazzo? Bom. Fone dele. Seu microfone está fechado, Perazzo. Seu microfone está fechado, por favor. Ya está, me disculpe. Pronto.
Eu acho que o tema, sobretudo pelas apresentações de Guilherme e depois de Sérgio, foi extremamente bem colocado, não? A minha preocupação dentro de todo dentro deste enfoque está justamente na nossa atitude. Na atitude como líderes, como emprendedores, como dirigentes, como empresarios, nós necessitamos colocar na prática e poder, a través dessa prática, buscar justamente esas vertentes. Una vertente de un lucro válido, de un lucro importante, mas también estando trabajando y gerenciando y administrando y liderando una empresa que pueda incorporar valores que den sentido a este proceso. Y hay una reflexión inicial que me gustaría hacer, que este movimiento no es algo que está sozinho no espacio, no es algo que está simplemente apareciendo como algo interesante, mas cada vez más hay empresas que están se asociando a este proceso. Y lo importante, el primer comentario dentro de esa línea que me gustaría hacer, es que esto puede ser feito por bien o puede ser feito por mal. Y cuando digo por bien, es cuando a empresa, cuando nuestra actividad empresarial integra estos primeros comentarios que fueron feitos dentro de una estrategia empresarial. Cuando eso no se convierte en un programa que en un momento determinado se dedica un poco de tiempo y hacemos alguna acción A, B o C, mas cuando esto comienza a se integrar como uno de los elementos que se discuten en una directoría ejecutiva o en un consejo de administración cuando la empresa ya tiene un volumen mayor. Mas toda empresa, sea pequeña o grande, tiene un grupo dirigente, tiene un grupo que está llevando esa empresa para frente, o aprobado por los accionistas o entre acuerdos propios socios. Mas lo importante es que este grupo pueda integrar este proceso dentro de la estrategia de empresa. Se faça algo constante, algo que es permanente dentro de la empresa. Porque definirlo dentro de la estrategia de empresa significa poder también tener una visión de futuro. Significa también tener una visión de a dónde quiere llegar la empresa y cómo quiere llegar. Y definirlo dentro de una estrategia, tener esa visión de futuro, significa, entonces, aplicar los valores, aplicar las creencias, aplicar esa convicción que podemos tener de cómo administrar la empresa de una forma nueva, de una forma que realmente pueda transformar la sociedad de nuestro tiempo, ¿está cierto? O por mal puede ser. Y si es por mal, es justamente pela presión de los propios ciudadanos. O sea, hoy nos vemos también en inúmeros casos da conciencia que muchas veces tienen los consumidores de optar por una u otra empresa porque son más adecuadas a sus valores o porque reconocen en ella que hay algo diferente, além de sus productos, além de sus cualidades, etc. Y esos son valores de fondo, ven por necesidades. O por, entonces, presión del consumidor, presión del tercero sector, las ONGs cada vez y otros mecanismos concomitantes cada vez son más actuantes en esa visión con empresa y muchas veces por acciones de gobierno. Entonces, ¿cómo queremos ejercer esa transformación? Sea por bien, porque forma parte de nuestra estrategia, o sea por mal, por presiones y por condicionamientos externos. Y para terminar esta provocación inicial, esto exige, entonces, algunas acciones claras y concretas de nuestra parte, ¿no? Entonces, primero, diría, es sermos consistentes y tener una actitud incorporar a estrategia, mas que sea clara y que vaya definiendo a nuestra identidad empresarial. Este es otro termo muy en boga hoy también. ¿Cómo definimos nuestra identidad empresarial? Y esto implica, entonces, para nosotros, como unos grandes caminos para eso, integrar entonces, a persona en toda esta discusión, conceber e implementar una responsabilidad social empresarial centrada en la persona, disminuir
esse abismo que pode acontecer em muitas empresas entre os valores humanos e os valores empresariais, tá certo? Integrar a todas as partes interessadas e, sobretudo, eu diria, sermos reconhecidos como coherentes entre o discurso e a prática, porque necessitamos comunicar, necessitamos nos expor, mas não podemos ter mancadas, não podemos ter problemas entre o que é nosso discurso e o que é nossa prática. Então, há muita responsabilidade nossa, muita responsabilidade como líderes, como dirigentes, como empresários, e isto deve justamente permear em toda a estrutura empresarial. Marcos, primeira Obrigado, provocação. Perazzo. O que a gente já escutou de Guilherme, de Sérgio, de você, nos entusiasmam cada vez mais. Eu me chamo como o garoto propaganda da Empresas com Valores, né? Porque a gente já vem nesta caminhada tentando influenciar e trazer empresários para nossos grupos já há mais de 5 anos. E o meu entusiasmo aumenta a cada vez que a gente consegue montar um novo grupo e esse grupo caminha consistente e entusiasmado. O que eu tenho que colocar aqui, para que todos entendam, é que esses grupos precisam ter gente que se entusiasme pelo nosso Cristo, né? É Ele que nos chama. A questão da boa nova, ela precisa ser trazida para todas os eventos e todas as reuniões. E eu gostaria de frisar que a base do nosso programa, sendo a doutrina social da Igreja, ela vem de todas as encíclicas e todos os documentos da Igreja. E a gente pode perceber a partir da Rerum Novarum, o Papa Leão XIII, a sequência de todas as encíclicas que nos trazem a questão do olhar para as pessoas. E esse olhar a gente traz em todos os nossos debates, e tudo isso já foi frisado por todos vocês. Então, eu trago aqui uma mensagem muito entusiasmada de que esses nossos grupos podem realmente fazer a diferença para a nossa sociedade. E entender que nós estamos sendo apoiados por Cristo e a gente sente que o Espírito Santo está sempre conosco. E com isso, nós conseguimos trazer uma mensagem de empresários que têm Cristo no seu coração. E aqueles que ainda têm dúvida, que integrem os grupos. Vocês vão perceber a troca de informações, de experiências, coisas boas, coisas ruins, e isso eleva a todos nós em cada uma das reuniões. Ultimamente, a gente não tem podido fazer reuniões presenciais, mas as virtuais têm dado muito resultado. E assim, os trabalhos são desenvolvidos ao longo de 15 dias, as pessoas fazem suas reflexões e chegam nas reuniões já com a lição de casa mais ou menos montada, e cada um tem a sua visão. É a mesma coisa que quando a gente
escuta o evangelho do dia. A minha reflexão é totalmente diferente da Gigi, do Sérgio, do Perazzo, do Laurito e do Genésio. Então, a minha mensagem aqui é esta. Vamos entrar com entusiasmo, nós precisamos difundir os valores cristãos por todo o nosso país. Senão, nós não consertamos essa gente que entra na política e a nossa sociedade como um todo. Obrigado pela participação e estou à disposição para conversar com quem queira falar sobre empresas com valores. Gigi? Eu então gostaria, fechando, Gigi, se você me permite um último mensagem, talvez como para promover depois a discussão que podemos ter entre todos agora já mais de 40 participantes. O sea, hay dois elementos fundamentais. Primeiro é que nós devemos reconhecer, cada de nós, em nossa posição, que nossa ação ou nossa omissão muda e transforma o ambiente em que vivemos, queiramos ou não. Se nos omitimos, estamos mudando por defeito, mas se somos proactivos, o estamos mudando por acción, ¿está cierto? O sea, ese círculo de individuo o de empresa que tem hábitos individuales o hábitos empresariales, que executa una práctica y que esto va mudando los hábitos sociales, seja, digamos, por una acción o até por uma omissão, eso es algo que necessitamos reconhecer. E a última provocação é a necessidade de que estes conceitos sejam realmente integrados no eixo da estratégia da empresa, do grupo, do pequeno, do médio ou do grande grupo, mas não ser considerados como um programa, em algum momento, só para os efeitos de comunicação. Acho que isso, com isso, gostaria de fechar um pouco a minha posição, Gigi. Muito obrigada, Marcos. Muito obrigada, Perazzo. Realmente é isso, é a nossa responsabilidade, a responsabilidade de cada um. E se temos responsabilidade e as empresas são voltadas para as pessoas, as empresas têm um papel fundamental de continuar, de darem possibilidade, né, dentro da subsidiariedade, ao pleno desenvolvimento da pessoa. E, para isso, eu convido, então, o Genésio para que venha apresentar o tema A Empresa Educadora, a responsabilidade de cada um de nós, como empresários, e, dentro das empresas, permitir o desenvolvimento das pessoas. Bom dia, Genésio, o nosso mentor desse encontro. Bom dia, Gigi, cara presidente da DCE, Associação, vamos repetir bem, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa de São Paulo. Meu caro Sérgio Cavalieri, nosso estimado presidente da DCE Brasil, e quero ainda acrescentar que a Gigi recentemente foi eleita e já assumiu o comando da Uniapac latino-americana. Então, já nos internacionalizou. Guilherme Cavalieri, RH, conhecedor profundo das relações do trabalho empresarial, nossos dignos debatedores, Marcos e Alberto Perazzo, na pessoa de quem eu saúdo a todos os participantes que nos dão a alegria e o prestígio da presença. Vejo aqui grandes amigos que são entusiasmados pela causa da responsabilidade social e do serviço à comunidade, e espero que seja mais um alento, mais um estímulo à sua caminhada de longa data. Como a Gigi gosta de dizer, o palestrante e seu currículo se confundem, de modo que, no desenrolar da minha exposição, far-me-ei conhecer. Então, vamos ao que nos propusemos expor a tão ilustres participantes deste excelente simpósio, promovido pela DCE e já totalmente realizado, porque aqueles que me precederam
deram exatamente a dinâmica daquilo que, quando, como disse também a Gigi, o Espírito Santo me iluminou, tendo a ideia de realização deste painel, era exatamente isso, expor, senhores, o trabalho que a DCE e os cristãos vêm realizando no mundo inteiro em favor dessa responsabilidade, da solidariedade e da subsidiariedade. Eu costumo dizer, e aqui fazendo uma apêndice, que o mundo não se divide, a nossa situação atual não está dividida, polarizada entre esse partido A e partido B, entre situação e oposição. Ela está polarizada a nível mundial, historicamente mundial, entre ateus e religiosos. Os ateus inescrupulosos, querendo apenas assumir os poderes com a força e sem qualquer respeito à pessoa humana, de modo que aqueles que forem contrários são eliminados. Já os cristãos, por sua vez, são aqueles que têm resiliência, a palavra da moda, tem o caráter formado pela solidariedade, pelo humanismo, honestidade, e com isso vão sempre se recuando, aceitando, tentando dialogar com aquilo que não aceita diálogo. Então, nós temos que nos precaver. Daí, com a experiência de vida, podemos investir no que denominamos empresa educadora, paradigma perfeito de uma empresa com valores, para tentarmos quebrar essa polarização. Depois dessas exposições formais e técnicas sobre os programas, sobre a empresa com valores, eu vou tentar dar uma exposição mais na linha da vida como ela é, da minha experiência pessoal. Somos os únicos animais eminentemente dependentes de outros seres na face da Terra, de modo que, ao se libertar do ventre da mãe e aprender a se alimentar, apenas os homens procuram semelhante e dele dependem para o resto da vida. Aristóteles já definiu o homem como um politicum zoon, ou animal social. Significa dizer que pessoa alguma pode viver isoladamente. Os homens têm que viver em contato uns com os outros, isto é, interação social. E é essa necessidade de socialização que nos faz procurar sempre nos relacionarmos da melhor maneira em busca de nossa felicidade. Estaremos sempre em movimento, desde a mais tenra infância até o final de nossos dias, da puberdade à terceira idade. Nessa caminhada, o que nos faz atingir a maturidade, o equilíbrio entre o querer e o poder que faz girar a roda da fortuna. Cristo nos deu o mote, e já foi dito aqui pelo Sérgio, quando nos presenteou com o seu mandamento: amai ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Tão simples, mas tão difícil de se cumprir. Nem o próximo, nem Deus estão preferentemente na ordem de comprometimento do homem, na sua ânsia de obter o sucesso material quanto antes. Daí nos dizer a doutrina cristã que não é, abre aspas, não é possível amar o próximo como a si mesmo e perseverar nesta atitude sem a firme e constante determinação de empenhar-se em prol do bem de todos e de cada um, porque todos somos verdadeiramente responsáveis por todos. De origem divina, o primeiro casal que habitou a Terra sucumbiu à tentação da liberdade sem freio e caiu em tentação, transformando o que era uma vida no paraíso numa procura incessante pela sobrevivência pelos próprios meios. Surge a primeira remissão ao trabalho no mundo cristão, quando Deus impõe a Adão castigo por ter comido do fruto proibido, dizendo, aspas, por causa do que você fez, a terra será maldita,
Você terá de trabalhar durante a vida inteira a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Assim, é certo, o homem sempre trabalhou. Inicialmente, para obter seus alimentos, já que não tinha outras necessidades em face do primitivismo de sua vida. Depois, quando começou a sentir a necessidade de se defender dos animais ferozes e de outros homens, iniciou-se na fabricação de armas e instrumentos de defesa. Dessa forma, desde os mais remotos tempos, o trabalho esteve vinculado às lutas pela sobrevivência da espécie. Semana passada, eu li no Estadão um artigo do meu amigo, ex-ministro do Trabalho, meu colega juiz do Trabalho, ministro aposentado, Almir Pazianotto, no Estadão. E ele dizia: trabalhador, tal como conhecemos outro, hoje é fruto da primeira Revolução Industrial, final do século XVIII, que provocou o aparecimento de grandes unidades industriais construídas pela iniciativa privada. A respeito, Karl Marx, todos sabem, o mentor do comunismo, do socialismo, examinando a situação criada com a nova era de desenvolvimento humano, analisa a passagem da economia rudimentar, familiar, rural, para o processo de produção industrial. Disse ele, que ficou para a eternidade, para a nossa atualidade, aspas, a indústria moderna transformou a pequena oficina do antigo mestre da corporação patriarcal na grande fábrica industrial capitalista. Massas de operários amontoados nas fábricas são organizadas militarmente. Como soldados da indústria, estão sob a vigilância de uma hierarquia completa de oficiais e suboficiais. Não são somente escravos da classe burguesa, do Estado burguês, mas também diariamente, a cada hora, escravos da máquina, do contramestre e, sobretudo, do dono da fábrica. E esse despotismo é tanto mais mesquinho, odioso e exasperador quanto maior é a fraqueza com que proclama ter no lucro seu objetivo exclusivo. Pois é, em oposição ao avanço invencível dessas ideias socialistas, a Igreja procurou tomar a direção do movimento e não deixar por mais tempo nas mãos dos partidos revolucionários o monopólio das suas reivindicações econômicas e políticas, já prevendo essa dualidade a que me referi. O Papa Leão XIII, em 1881, já havia resolvido atuar de modo a não se deixar ultrapassar. E publica a encíclica que o Marx se referiu, Rerum Novarum, procurando, acima de tudo, estabelecer a paz nas relações entre patrões e empregados. Tais relações eram, pelo lucro exagerado dos primeiros, em detrimento do mínimo de dignidade dos segundos, o sustentáculo da doutrina marxista, que fomentava a luta de classes, instrumento encontrado para se implantar pela ditadura do proletariado o socialismo. No final da década de 30, 29, começo de 30, o número de empreendedores falidos aumenta. Cresce também o desemprego tecnológico. A calamidade é mundial. O então Papa Pio XI, em 15 de maio de 1931, em comemoração aos 40 anos daquela encíclica de Leão XIII, publica a sua encíclica 40º ano, um harmonioso prolongamento daquela anterior. A nova encíclica estipula, então, que na determinação do justo salário se deve levar em conta concomitantemente as necessidades do trabalhador, a situação particular da empresa a qual pertença, bem como as necessidades da economia em geral.
Recomendação judiciosa, que no início dessa grave crise lembra a solidariedade que deve existir entre trabalhador, capitalista e empreendedor. Ou seja, todos responsáveis por todos. Cria-se, pois, o dogma da justiça social, que aos Estados cumpre ter por fim. E, na contrapartida da Revolução Russa, a consciência do mundo é despertada para a necessidade de se assegurar aos trabalhadores um nível de vida compatível com a dignidade humana. Esta colocada no cerne de todos os direitos naturais e os meios pelos quais, sem prejudicar a liberdade do indivíduo, possam efetivamente ser protegidos aqueles que outros direitos não têm a conservar, a não ser os seus da própria subsistência. Aqui eu passo a dizer fazer uma reflexão sobre a empresa dos sonhos. E eu, que me criaram no âmbito de uma família cristã, bem estruturada, e até os 18 anos, auxiliando meu pai, comerciante no ramo de varejo, como se chamava antes armazém, de secos e molhados, via o tempo passar. Correu o ano de 58, e pela mão de um amigo e freguês de meu pai, antes não tinha o Crescer, não tinha DCE, né? Fui levado para trabalhar na Real Transportes Aéreos, na função de auxiliar do departamento pessoal. Tinha, então, já completado o curso colegial na modalidade científica, eis que pretendia e fiz o vestibular de medicina. Era esse o meu intento. Em virtude de meu nível escolar, facilidade e boa redação, fui requisitado para trabalhar no departamento jurídico, como auxiliar e preposto na Justiça do Trabalho. Aproveitei a oportunidade e, em 1960, fiz o vestibular de Direito, mudando completamente o rumo na minha vida. Na Faculdade de Direito da USP, conhecida então até hoje como Largo São Francisco, onde me formei em 65. Nesse ínterim, aconteceu o inesperado. A Real, onde trabalhava, foi comprada pela Varig, Aviação Aérea Rio-Grandense, cujo presidente era o gaúcho Rubem Berta. Conheci, então, a empresa dos sonhos de qualquer trabalhador, pois passei a integrar a família Varig. Até hoje tem até o site, tem no Facebook, tem lá o grupo da família Varig. Assim chamada porque era uma família que amava a Varig. Todos os funcionários vestiam a camisa da empresa com muito amor. Qual o segredo? E aí vem a questão. Foi a grande inovação criada por seu presidente Rubem Berta em 1945, inspirada pela tão falada encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII. Quando você entrava na empresa, o RH de então entregava-lhe um exemplar da Rerum Novarum. E o que inspirou o Rubem Berta foi o princípio básico da divisão da propriedade privada em prol da bondade e da justiça social. Como ele fez isso? O Rubem Berta criou, em dezembro de 45, a Fundação dos Funcionários da Varig e convenceu os acionistas todos, inclusive o governo do Rio Grande do Sul, que era o maior acionista, a doarem 50% de suas ações para essa fundação. Na época, foi uma atitude revolucionária, principalmente levando-se em consideração a Guerra Fria travada entre os capitalistas ocidentais e os comunistas russos. A ideia de Berta podia se enquadrar seguramente como um pensamento socialista. Tirando a participação societária representada por 50% das ações dos acionistas minoritários, então, todo o lucro era reinvestido na própria Varig e em benefício de seus funcionários. Os salários eram, assim, recheados de benefícios pessoais e sociais. Repita-se, seus funcionários, dentre eles eu, eram e se sentiam proprietários e não empregados, pois a Varig, então, de propriedade da Fundação, era administrada por funcionários eleitos pelos próprios funcionários.
Rubem Berto, até sua morte, trabalhando no hangar da Varig, no Rio de Janeiro, era também funcionário da Varig e não o patrão. Sumiu aquela figura do medo do patrão, que lá atrás nós nos referimos que o Marx falou. Dessa forma, tive a grande satisfação de conhecer e trabalhar durante 25 anos numa empresa modelo. E agora tenho o prazer e satisfação de pertencer a uma organização, a DCE, e com a fé em Cristo Jesus, procura, através de seus programas, incentivar a transformação de todas as empresas em uma empresa com valores. Temos dentre nós um exemplar digno de ser ícone dessa campanha, a Irota Food Supermercados, que merece todo o nosso respeito e consideração. O que é a empresa educadora? Ou como nós devemos vê-la? Empresa, como aprendi na faculdade, e era afirmada pelo saudoso Pinto Antunes, professor Pinto Antunes, aspas, é um dos regimes de produzir onde alguém, empresário, e aí o empresário, patrão, dono, por via contratual, utiliza os fatores de produção sob sua responsabilidade, riscos, a fim de obter uma utilidade, fecha aspas. Ou ainda como Fácil AV, um grande tratadista, citado por José Luiz de Mesquita, grande processualista brasileiro, é, aspas, a organização que constitui uma unidade econômica destinada à produção, à troca ou à circulação de bens ou de serviços. Veja, até então, o conceito de empresa não falava no homem. Não falava só em bens, fatores de produção, unidade econômica, destinada à troca ou circulação de bens ou de serviços. Entretanto, como observado no quanto disposto, e aí uma visão humanista, que deve ser hoje, vendo nessa evolução, e pelas reformas trabalhistas, estão se chegando a isso, o disposto no artigo 2º da CLT, que todos os empresários e empregados conhecem, concretiza-se a empresa quando alguém organiza bens e pessoas, porque diz, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços para a produção de utilidades, bens ou serviços, sendo inerente a si a produção, associação de 3 fatores: organização, trabalho e capital, de modo que, faltando qualquer deles, inexiste a empresa. Daí, nós, quando ainda éramos daquela ativa juvenil, em 1977, escrevi a respeito, publicado nas revistas de trabalho, conceituei a empresa como sendo aspas, a universalidade de bens organizada para uma atividade econômica mediante trabalho. Capital e trabalho, portanto, se conjugam para uma e única finalidade, a atividade empresária. Veja a importância aí. Conjugam capital e trabalho. Não há uma superioridade do capital, ou seja, do capitalista, sobre o trabalhador. O conceito de empresa, desse modo, deixa de ser eminentemente econômico e passa a ser de uma instituição, o que se define como, entre aspas, instituições são estruturas ou mecanismos de ordem social que regulam o comportamento de um conjunto de indivíduos dentro de uma determinada comunidade. Instituições são identificadas como uma função social que transcende os indivíduos e as intenções, mediando as regras que governam o comportamento vivo. Na definição de Huntington, são padrões de comportamento recorrentes, valorizados e estáveis. É, portanto, que a empresa é uma instituição. Por causa disso, e a crescente despersonalização dos capitais, que caracteriza em particular as pessoas jurídicas, de modo a se tornarem conhecidos os capitais empregados na vida econômica, mas dificilmente aqueles que os dirigem, distinguindo-se economicamente a figura da empresa, globalmente considerada, daquela dos empresários respectivos,
têm se criado inúmeros problemas jurídicos no campo do direito industrial e do direito do trabalho. Daí cresce de importância os conceitos de bem comum e de subsidiariedade a que se referiu bem o Sérgio. Segundo o roteiro temático para reflexões sobre a doutrina social cristã, editado em 94, de autoria de Hubert Lepagner, para a DCE, isso está entre os documentos que a DCE divulga entre seus associados, podemos afirmar, aspas, o bem comum nos remete à preocupação que todo membro de uma comunidade deveria entreter, para que esta atinja suas finalidades, que inclui o bem-estar e o desenvolvimento de todos os seus membros. Então, relembrem, na instituição, empresa, os membros são os empresários, capitalistas e os trabalhadores. Portanto, esses são todos os membros que da empresa devem ser entretidos. Ficou claro, então, como fez Rubem Berta Navarre, ao despersonalizar o capital numa fundação e entregar a sua administração e o trabalho a todos os funcionários, sem exceção. Ou como faz o senhor Hirota, que em publicação de publicidade no Estadão, numa das figuras apresentadas ali, está escrito que ele, Hirota, por acreditar tanto no desenvolvimento das competências individuais, investe muito na capacitação técnica de sua equipe. E exatamente por isso já ajudou a graduar em nível superior mais de 350 pessoas. Vamos ver, então, como se formam esses talentos. Com relação à subsidiariedade, também já ressaltado pelo Sérgio, seguindo ainda os ensinamentos divulgados pela DCE, agora, através da obra A Subsidiariedade Aplicada nos Negócios, Respeito em Ação, podemos dizer que ela, a subsidiariedade, difícil, entre aspas, abre aspas, é baseada na compreensão de que cada indivíduo tem dons a serem exercidos. De acordo com este princípio, os líderes atingem os seus melhores desempenhos quando eles montam organizações que utilizam ativamente os diversos dons, talentos, aptidões e habilidades de todos os funcionários. Criar um ambiente onde estes dons possam florescer é a abordagem mais autêntica para o desenvolvimento dos funcionários. Pois conhecedor da força de tais princípios na prática, desde que assumi a presidência do Crescer, um centro educacional do Rotary, hoje Ponte Estaiado, destinado à formação básica para o trabalho de jovens, a partir de 14 anos, procurei fazer essa integração entre o empresariado e o centro, tornando a empresa uma extensão do processo educacional do jovem e o centro o distribuidor de dons e formador de talentos para servir a empresa. Pretendia, assim, estabelecer uma relação de cumplicidade entre as empresas e a escola, de forma a criar na empresa aquele ambiente onde esses dons e talentos possam florescer. E se, como faz o Hirota, caminho para o desenvolvimento de competências individuais, aspas, investir muito na capacitação técnica, aspas, para formar talentos, o atalho mais seguro é investir nas fontes formadoras desses talentos, investindo e participando do processo formador, moldando os talentos conforme os dons a serem desenvolvidos na empresa, tornando assim uma empresa educadora. Eu peço licença de você me abrir aí agora o site para eu poder, o chat. Você quer compartilhar isso? Eu vou passar 2 minutos, um institucional, rapidamente. Pronto, já foi, Genésio. Já foi. Estamos no tempo certo para fechar mesmo. Obrigada. Isso. Pode compartilhar. Não, para variar,
A variar, eu estou Que bom que fazendo não aqui. estou só eu, né? Não é só você. Que bom. Mas, por outro lado, temos sempre a possibilidade de aprender. Espera aí. Espera um pouco, eu vou voltar ao início. Isso aí. Pois é, vamos votar. Agora, como que eu voto? Stop. Aqui, ó. Agradeço Lá em cima. a atenção e encerro aqui minha exposição, agradecendo a todos. Fico à disposição também. Obrigado. Bom, já voltei, Genésio. Muito obrigada pela sua excelente apresentação e parabéns pelo maravilhoso trabalho que você realiza através do Crescer, quer dizer, dentre os outros trabalhos, né? Esse que você nos apresentou, o Crescer, que é realmente uma grande oportunidade. Se nós queremos pessoas íntegras e com valores nas nossas empresas, elas não dão na árvore. Nós precisamos ajudar na formação delas. Então, e assim, esta é a nossa responsabilidade, né? Eu gostaria de chamar, então, obrigada, Genésio, parabéns, para debater esse tema, o Carlos Laurito e Adalberto Lolato. Muito obrigada aí pela colaboração de vocês. Por favor, Adalberto e Laurito, a sala é de vocês. É por ordem de idade, então é o Adalberto, né? Laurito, você quer falar? Não, por favor, você primeiro. Bom dia a todos. Fizeram o Marcos aí no lugar do Laurito. Entrou errado, peraí, já vai. Vai lá e vai. Pode ir começando. Pronto. Vamos, Laurito, meninos. você vai falar? Tirando para o ímpar. Bom, respeitada, então, a ordem cronológica, eu falo primeiro, vai. Não pela falta de cabelo, mas pela evidente diferença de idade, né? Bom dia a todos, é um prazer, a todos que participam, é fácil entender a honra que nos dá em participar de uma associação e muito nos orgulha, né? Defender e conhecer e poder disseminar no mundo empresarial tantos valores importantes para nossas vidas, né? Eu tenho a minha carreira
profissional voltada para o empresariado, notadamente no setor de infraestrutura, e esses valores, mais do que nunca, eles estão demonstrados que, infelizmente, por algumas condutas indevidas de alguns CPFs, influenciaram fortemente em grandes CNPJs, né? E hoje, mais do que nunca, como já dito no início, tanto pelo Guilherme como pelo Sérgio, o foco são as pessoas, né? É o lado realmente humano. O trabalho desenvolvido pelo Dr. Genésio, o projeto Crescer, é de fundamental importância nessa atuação, nessa obrigação que as empresas têm também, e assumiram e entenderam esse papel, essa importância ao longo do tempo, de ser também um veículo de educador, né? O projeto Crescer, ele tem inúmeros méritos, e eu destacaria essa questão do acolhimento. O jovem, ele sempre, ao estar às portas do mercado de trabalho, enfrenta aquele dilema: eu preciso, né, iniciar, mas o mercado pede experiência. Como é que eu vou ter experiência se eu nunca trabalhei? E aí esse acolhimento, e principalmente considerando ele, o jovem, uma semente que certamente tem, como todos têm, as suas habilidades, os seus talentos, o projeto tem esse grande mérito, né, de identificar, de reconhecer essas habilidades, direcioná-lo, e nas empresas, ele, o jovem, ao ingressar na empresa, poder justamente absorver os valores que a empresa defende. Toda empresa tem a sua filosofia de trabalho, como o exemplo citado aqui pelo Dr. Genésio da Varig, do Rubem Berta, quer dizer, espetacular. O ensinamento, né? Um exemplo formidável. Outro exemplo do Hirota, o quanto valoriza, né, essa questão das habilidades, dos talentos intrínsecos, que uma hora tem que ser aflorado, e sem dúvida precisa desse apoio. E, acima de tudo, acreditar no jovem, né? Quer dizer, investir no sentido não monetário, não financeiro, mas investir nesse talento, nessa capacidade que ele tem. É realmente um ensinamento, é um caminho irreversível nos dias de hoje para todas as empresas de sucesso. Eu sempre costumo dizer, o Sérgio até citou, né? O grande, o pequeno, o médio empresário. Na verdade, são os empresários de pequenas, médias ou empresas de grande porte, independente do seu porte. A empresa, ela só realmente terá sucesso se focar nas pessoas, se tratá-los como foi no caso da Varig, não como simples funcionários, mas sim como acionistas, como parte integrante do resultado da empresa, que, como vocês todos já ouviram na história dizer, lucro não é pecado, mas o lucro bom, o lucro que, como também destacou o Sérgio. Então, é realmente um motivo de muito orgulho, e quero aqui, de público, parabenizar o Genésio pelo magnífico trabalho que desenvolve, com esse foco, especialmente nos jovens, acreditando nos seus talentos, nos seus valores. Essa é a minha contribuição, eu continuo aqui à disposição e passo para você, Adalberto. Ok. Obrigado, Laurito. Eu vou, depois de tantos brilhantes palestrantes, conteúdos tão ricos, eu vou ser muito rápido, né? Eu queria contar para vocês, assim, a primeira vez que eu fui ao Crescer, isso foi em 2015. Eu me lembro de entrar no Jardim São Luís, atrás do Centro Empresarial São Paulo, é chamado de Senesp, ali na João Dias, né? E passando de carro, algumas pessoas olhando pela janela das casas, nas lajes, e observando, como olheiros mesmo, né? Como observadores. Eu sentindo que estava entrando num local que parecia que eu não deveria estar ali, ou pelo menos que não tinha permissão de estar naquela região. Aí eu parei o carro em frente ao local do Crescer e desci uma escada. O Crescer tem uma escada até você chegar naquela visão que o doutor Genésio mostrou ali, né? E aqueles jovens ali já com aquele uniforme,
E, assim, quase de imediato, eu já fui acolhido por esses jovens que ali estavam, e aquilo foi muito bom. Foi muito bom. Eram jovens educados, atenciosos, e foram muito respeitosos comigo. Não sabia o que eu estava fazendo ali. Eu estava perguntando o endereço, o que eu estava fazendo ali. Respeitavam um recém-chegado, um ser humano, uma pessoa. Tem também ali, próximo àquela região, um cemitério naquela região, próximo do local. Eu não tenho certeza, mas acho que foi no início da década de 90. Era o cemitério que mais enterrava jovens entre 14 e 20 anos. Não apenas de São Paulo, mas talvez do país. Tamanha a violência na região. Eu preciso, então, parabenizar o Dr. Genésio, não apenas por essas palestras, mas principalmente pelo que ele faz e realiza por esses jovens há pelo menos 30 anos. Não é de agora, tá, gente? Há pelo menos 30 anos. Os comentários dele em educação não são teorias, e sim uma realidade, são fatos. A educação para o trabalho com a periferia fez com que se retirasse da criminalidade, da violência, da prostituição e do tráfico centenas de jovens, dando a eles acolhimento, dignidade, confiança e esperança. Pense na quantidade de sofrimentos que foram poupados de mães, pais, irmãos e famílias, graças a esse trabalho de educação para esses jovens, para o trabalho. São oficinas que eles criaram para educar, que ajudam a vocação do jovem. Se querem dedicar à culinária, à mecânica, à informática, artes e assim sucessivamente. Um importante diretor, um C-level, como se diz globalmente, um C-executive do Grupo Meliá, que vive hoje em Dubai, recebeu educação e treinamento no Crescer. Então, assim, a história do Crescer nos traz muita esperança, confiança e fé. E através da educação, como diz o doutor Osiris Silva, né, que tanto luta e tanto trouxe benefício a esse país. Né? Claro que educar custa, né? Formação custa dinheiros, mas custa mais ainda a ignorância com que nos deparamos em cada esquina da nossa cidade, né? E de outras cidades. Os governos, os estados não dão conta, seja pela burocracia, corrupção, problemas políticos. O Crescer não recebe ajuda de governos, é importante dizer isso, nem estados, e sim de empresas, e por serviços prestados, informação e monitoramento desses jovens. Esse modelo de empresa em se tornar uma instituição de ensino, ou se associar e promover a educação para o trabalho, dá bons resultados. Isso é uma realidade, tem um fato aí que pode ser replicado. Então, a nossa imensa gratidão ao Crescer e principalmente ao Dr. Genésio, que teve momentos que ele assumiu aquilo com todo o risco que envolvia. Eu também preciso aqui dar os parabéns ao coronel Paulo Neves, que está junto, que foi sempre também há muitos anos um pilar do Crescer, e também o Roberto Barros, que está aqui presente, que é presidente hoje do Crescer, a nossa imensa gratidão. Um ótimo dia, gente. Muito obrigado. Muito obrigado, Adalberto. Muito obrigada, Laurito, pelas excelentes contribuições. Eu acho que o caminho é esse mesmo. E o Carrão aqui colocava a respeito de que a tecnologia nos facilitou. E facilitou mesmo. Tanto é que nós atravessamos o oceano e estamos em Portugal. Temos participantes de Portugal. Então, isso é uma maravilha, né? E mostrar a extensão da rede de relacionamento da DCE. Eu gostaria de abrir para perguntas, mas como nós estamos com o tempo bastante apertado, eu peço desculpas, e se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma questão, por favor, escrevam para a DCE. A DCE, o nosso e-mail, né? adcesp@dcesp.org.br. E nós encaminharemos aqui para os nossos apresentadores a questão de vocês.
E, com isso, eu, mais uma vez, agradeço a Promaflex, que foi a patrocinadora desse evento, e gostaria de dizer que vocês também, cada um de nós, pode ser o patrocinador do próximo evento, né? Ou um apoiador permanente, como as outras empresas, como o CIEE, a Zamar, CESUL, Capitalismo Consciente, a Codeme, o Supermercado Irota e o Crescer, né? A sua empresa pode ser também uma apoiadora da DCE. E, fechando esse evento, gostaria de deixar aqui uma mensagem que o lucro é necessário para as empresas e se tornam transcendentes quando são revertidos a serviço do bem comum. Então, realmente, as empresas precisam desse lucro, mas não a qualquer custo, nem a custo de vidas de pessoas ou de torná-las como bens materiais, né? Não são recursos, são pessoas, são humanos, né? E, por isso, a nossa identidade empresarial é centrada na pessoa, procura diminuir as diferenças e ter coerência entre a fala e a prática. Assim caminha a DCE, com empresas altamente produtivas, plenamente humanas e socialmente responsáveis. Venha você também fazer parte da DCE. Agradecemos a participação de todos vocês e da disponibilidade dos nossos palestrantes, e, mais uma vez, ao Genésio por nos inspirar e nos mover para este encontro tão produtivo. Muitíssimo obrigada a participação de todos vocês, tenham um excelente dia e fiquem e vamos em paz. Padre Valdeir, se quiser nos dar uma bênção para que a gente possa sair mais fortalecido ainda. Por favor, Padre Valdeir. Certeza de que, quando nós colocamos as coisas todas nas mãos de Deus, Deus nos escuta e Deus nos ampara, mesmo diante de todas as dificuldades. Um versículo do Salmo de hoje, né? Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias o liberta. Né? Eu acho que essa é a certeza que a gente precisa ter dentro do nosso coração nesse momento em que o mundo está vivendo, e que as dificuldades são para todos, mas quando a gente coloca nas mãos de Deus, o Senhor está sempre nos amparando, né? e nos dando força no nosso dia a dia. Que a justiça, de que a verdade, de que o amor possa realmente ser aquilo que norteia a vida de cada um de nós aí como empresários, né? E eu acho que quando a gente consegue colocar tudo nas mãos de Deus e ter os princípios dentro do nosso coração, a nossa consciência fica mais tranquila e o mundo perto de nós passa a ser um mundo bem melhor. Então, assim como o Genésio conseguiu, dentro de um ambiente, transformar esse ambiente, né, nós, dentro do mundo, nós podemos transformar o mundo. Acho que nós precisamos redescobrir a força que nós temos quando nós não estamos sozinhos, nós estamos com Jesus e Ele pode nos ajudar a fazer essa transformação. Eu acho que é isso que, como diretor conselheiro, o diretor espiritual da DCE, o que eu espero dos adecianos e das pessoas e dos empresários é justamente isso, que nós unamos as nossas forças, porque somente nós, ou seja, empresários, cristãos, podemos transformar essa realidade toda. Vamos rezar, então, a oração do Pai Nosso, né, pedindo a Jesus que realmente nos ensine cada vez mais o caminho de se chegar à verdadeira justiça. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz, boa jornada de trabalho, que Deus ilumine a todos. Muito obrigada, Padre Valdeir, muito obrigada a cada um de vocês. E agradeço aqui em nome ao Roquete, que talvez seja o nosso assistente mais distante, porque está em Portugal. Agradeço a presença de todos vocês.
Um bom dia a todos. Até a próxima, se Deus quiser.